Olá, alegria de estar aqui com você. E hoje no programa nós vamos ler um texto muito bonito que eu recebi já há alguns anos, não lembro mais de quem, mas me chegou às mãos um texto chamado Amor em Família. É uma história muito interessante. E a Josi Mansur se emocionou com esse texto e resolveu escrever também um comentário sobre ele. Então eu vou ler primeiro o texto, a história, e depois a Josi comenta, ok? Amor em Família. Aconteceu enquanto eu esperava por um amigo no aeroporto. Procurando localizar meu amigo no portão de desembarque, notei um homem que vinha com 2 malas. Ele parou perto de mim para cumprimentar sua família. Primeiro, se abaixou e abraçou o filho mais novo, talvez 6 anos de idade. Eles trocaram um longo e carinhoso abraço. E então se separaram o suficiente para olhar um para o outro. Foi quando eu ouvi o pai dizer: "É tão bom te ver, filho. Senti tanta falta de você." O filho sorriu e, meio acanhado, respondeu suavemente: "Eu também, papai." Então o homem se levantou, contemplou os olhos do filho mais velho, talvez 9 ou 10 anos, e disse: "Você já está um homenzinho. Eu te amo muito, meu filho." E também trocaram um longo e fraterno abraço. Enquanto isto acontecia, uma bebê estava excitada nos braços da mãe. O homem, segurando delicadamente no queixo da menina, disse: "Olá, minha gatinha." E pegou a criança suavemente. Ele a beijou no rosto e a apertou contra o peito. A pequena menina relaxou imediatamente e simplesmente deitou a cabeça no ombro do pai e ficou imóvel em pura satisfação. Depois, ele entregou a filha aos cuidados do filho mais velho e declarou: "O melhor por último." E deu em sua esposa o beijo mais longo e mais apaixonado que eu me lembro de ter visto. Ele a olhou nos olhos por alguns segundos e então silenciosamente declamou: "Eu te amo tanto." Olharam-se nos olhos, enquanto abriam grandes sorrisos, segurando-se pelas mãos. Por um momento, eles me pareceram recém-casados, mas pela idade das crianças, ficava claro que não eram. Eu senti um incômodo de repente. Era como se eu estivesse invadindo algo sagrado. E fiquei pasmo ao ouvir minha própria voz nervosamente perguntar: "Emocionante. Quanto tempo vocês têm de casado?" O homem respondeu: "São 14 anos." Respondeu sem desviar o olhar do rosto da esposa. De novo perguntei: "Bem, então, quanto tempo você esteve fora?" O homem finalmente virou e olhou para mim, ainda irradiando um sorriso jovial, e respondeu: 2 dias inteiros." 2 dias? Fiquei atordoado. Pela intensidade da saudação, tinha concluído que ele tivesse se afastado por pelo menos várias semanas, ou então meses. Eu sei que minha expressão me traiu. Então eu disse quase imediatamente, procurando terminar minha intromissão com alguma graça: eu espero que meu casamento seja ainda apaixonado depois de 12 anos." Ele me olhou diretamente nos olhos e, com uma expressão séria, que até me assustou, respondeu: "Não espere, meu amigo. Decida." Depois de ouvir esta bela história, na voz de Fernando Mansur, nos resta agora revisitar nossas ações amorosas e buscar encontrar criativas maneiras de conviver com cortesia e amor com as pessoas que amamos. Todas elas são parte direta ou indireta de uma grande família chamada humanidade. Sonho genuíno do grande plano divino. Assim, gostaria de iniciar esta humilde reflexão sobre a família como núcleo primário do amor, à luz da teosofia e de sua psicologia da alma. A família é esse núcleo ou lugar onde começa a vida humana, e o amor poderá encontrar seu ninho. E tudo começou assim, quando o grande Pai Absoluto escreveu seu plano divino. A sua luz resplandeceu no firmamento e aninhou-se no colo da grande Mãe amorosa.
Então, luz, vida e amor deram origem à família humana. Eles presentearam a humanidade com suas duas grandes forças criadoras: a força masculina, que tudo estrutura em vontade, e a força feminina, que tudo nutre em amor. Então pergunto, onde construir nossa família? No único lugar onde não existe polaridade, que é o amor. Pois o amor não tem polaridade, ele é neutro, ele é uno, ele é presença feminina do grande ser inteligente e amoroso. Portanto, somos todos ligados por um fio invisível que ativa a vida em nosso coração. E esse fio é o amor. Essa mágica substância que deu origem ao grande sistema solar e a tudo que nele se manifesta. Mas voltando para a história contada pelo Fernando e o tema de minha reflexão, onde vejo correspondência entre família e núcleo primário do amor? Primeiro, no interior divino desse personagem da história, um homem que com certeza vive em harmonia e cortesia com sua ânima, sua força divina feminina, segundo Jung. Por que constato isso? Por sua expressão firme de sentimento por sua mulher e pelo respeito explícito por seus filhos nas suas diferentes idades. E outro aspecto que correlaciono nessa reflexão é a atenção. Quando educada, para além do corpo físico, gera seres humanos de psique também educada. Assim, parto da discussão que sentidos físicos educados com atenção e pautados na virtude da cortesia geram uma psique equilibrada e centrada no eu interior. Para tanto, vou tentar explicar essas ideias em analogia com a história narrada. O personagem da história começa agindo com o pequeno filho. Ele, com toda a cortesia e nobreza de um rei, colocou seu joelho em terra e o cumprimentou com ternura, ação de um abraço fraterno e amoroso. Como segundo filho, sua nobreza retornou ao lugar de igualdade e fraternidade, quando felicitou por ter crescido e por amá-lo como homem e filho em formação. A pequenina menina, o pai apenas afagou com o coração, que é o lugar onde uma menininha deve ser colocada na doçura e firmeza dos braços paternos. Essas são lições básicas de amor, respeito e profunda virtude de cortesia. Exemplos vívidos de um homem que encarnou a imagem e semelhança dos seres divinos. O que este homem pai exemplarmente ensinou? Que nossos sentidos físicos devem ser disciplinados pelas faculdades do eu superior. O sentimento de amor que eleva as virtudes de cortesia e nobreza dos seres humanos despertos. O tato, que age com cortesia, é aquele que abraça e firmemente expressa o carinho e o respeito de cuidar. E bem desenvolvido, transforma-se em profunda sensibilidade e cortesia. A visão, que ao olhar vê com a sua luz interior e assim percebe a forma sutil das coisas e pessoas, considerando o que se observa de forma reflexiva, sem julgamentos, ou seja, saber ver, ver com atenção refinada. Esse homem pai, nobre e cortês, reflete em suas ações aprendizados internos de um homem em harmonia com sua força masculina e feminina. Ele sente-se filho divino e, portanto, capaz de atos amorosos e educativos para com sua família. Esse homem pai, em pleno exercício de amor, ensina com profunda nobreza e cortesia o que é decidir ter uma família e construir um núcleo de seres plenos de atenção em seus sentidos físicos, psicológicos e espirituais. Seus atos de atenção nos fazem perceber que ele tem domínio no que pensa e sente, e agindo com determinação, firmeza, gentileza e nobreza, mostra ser um homem de sangue real, filho e irmão da linhagem do Espírito Crístico.
Mas a atenção desse homem-pai requer concentração e treino, ou seja, não se deixar inibir pela vergonha ou preguiça de expressar o que sente. A atenção, ao ser educada, deve gerar uma certa tensão e esforço dos sentidos, com o objetivo de obter o máximo de eficiência na ação realizada. E ao disciplinar sua atenção, aprendeu a prestar atenção, porque quer e também porque lhe agrada ser um exemplo de amor e cortesia. Então, essa atenção exige do homem-pai uma atenção, um esforço concentrado e que está longe de suas preferências de personalidade. E isso ele, em algum grau, conseguiu, pois seus filhos receberam dele atos de amor, gentileza, inteligência, bondade e humildade em cumprir seu dever de homem, pai e enamorado, esposo. Os dois meninos estavam sendo educados para cumprir seu dever de filhos e futuros homens irmãos, e a pequenina menina para sentir o amor do pai homem sem dúvidas ou hipocrisia. As crianças aprenderam também que devem manter sob controle seus próprios interesses e ofertar aos outros sua atenção e amorosidade. Fica assim a doce mensagem. Decida o núcleo família que irá criar e cuida dela com responsabilidade e cortesia. Ao decidir, construa esse núcleo no amor, nesse lugar neutro e verdadeiro que é luz e vida. Mas o maior ensinamento que esse homem passou aos seus 3 filhos foi o cuidado com o feminino, sua esposa. A mulher, fonte do amor no mundo, núcleo de nutrição e misericórdia. Foi no ato de colocar cada um no seu lugar e papel de valor no seio familiar que ele autorizou o filho mais velho a segurar o bebê e a liberar a rainha para um profundo e amoroso reencontro com o rei. Esse ato coroou a nobreza e a harmonia desse homem consciente e interiorizado na semelhança do divino que existe em nós. Seu tato educado e desenvolvido em profundidade apareceu na sensibilidade e feeling para perceber e tratar seus filhos. Assim, ter tato é compreender cada um e dirigir-se a cada um de forma que nos compreendam. Os meninos aprenderam que a atenção mais tato é igual à discrição e nobre virtude de ser sincero. E também, ao escutar a excitada agitação de sua filhinha, seu educado sentido auditivo reconheceu o som de um serzinho ainda imaturo e só prazer, e soube distinguir e interpretar de forma especial aquela linguagem. Tendo assim o resultado de uma fina atenção, fez uma gracinha e a acolheu no coração. A atitude desse pai, com sua apurada visão e habilidade de investigar, penetrou além das formas, além dos papéis pré-determinados numa família, superou as aparências e olhou com seus olhos internos, ou seja, com sua luz interior. Por isso, fica a sugestão: ensine seu filho a ter visão, como esse pai humildemente ensinou. Para ver com atenção é preciso luz interior. E essa luz interior se aprende no núcleo primário de amor, que é a família, onde os pais equilibrados e espiritualizados serão exemplos vivos e amorosos de atenção e cortesia. Esse casal, ao cumprimentar-se com doçura e ação amorosa de um beijo, mostrou que o gosto pode ampliar-se até os limites do bom gosto. E com essa faculdade interna, podemos perceber e buscar o belo, diferenciando-o do feio e do absurdo. Com bom gosto, a vida tem outro sabor e revela, assim, uma atenção educada no amor. Existe algo mais belo que uma manifestação genuína de amor entre um casal? E para finalizar a lição do dia, esse pai mostrou que seu olfato educado estava atento para distinguir a infinita distância entre cheirar e captar a profundidade das coisas.
Foi assim que ele captou o medo e a dificuldade do observador ao banalizar a verdadeira felicidade de um casamento e de uma família. Sua resposta foi firme e contundente. Ele disse: se o seu interesse for próprio e genuíno, decida. Ame e seja feliz na família. O que desejamos plantar no núcleo primário de amor é que nossos filhos aprendam desde pequeninos a serem vitoriosos no amor e no exercício saudável de suas potencialidades naturais. Ou seja, saibam usar sua força de vontade para crescer de filhotinhos de homem em homens imortais. Que saibam manter viva a lembrança de suas pequenas vitórias cotidianas, aprendidas no exemplo de seus pais e no domínio virtuoso de sua atenção e sentidos. O esquecimento paralisa o homem, a lembrança dá a certeza do caminho. Felizes aqueles que se deixam encantar pelo amor, felizes aqueles de coração puro e que recebem o amor sem receio algum. Será deles a capacidade de viver o amor de forma humana e divina. Serão eles os filhos e filhas irmãos de Buda e Cristo. Bem-aventurado seja o dia em que todos os homens e mulheres bebam dessa poção do amor e ensinem seus filhos a disciplinar os sentidos superiores. A Mãe Divina cantará em alegria e elevará céus e terra numa eterna festa de harmonia. Reflitam essa verdade, que pode ser apenas a minha verdade relativa, mas é tão bela e profunda que não consigo guardá-la sem partilhar com meus irmãos. Abençoada seja a decisão de fazer parte desse núcleo primário de amor que é a família humana e espiritual.